Sejam bem-vindos ao canal, a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje nós temos mais um episódio da nossa série O Universo dos Medicamentos. E no episódio de hoje nós vamos bater um papo sobre o processo farmacocinético de eliminação de fármacos. Em vídeos anteriores nós falamos de outros 3 processos farmacocinéticos. Foram eles os processos de absorção, distribuição e biotransformação de fármacos. Nós vimos que o processo farmacocinético de absorção compreende a passagem do fármaco do sítio anatômico de infecção para a circulação sistêmica, enquanto o processo farmacocinético de distribuição compreende a passagem do fármaco da circulação sistêmica para os tecidos. Já o processo de biotransformação compreende a transformação, a conversão de um fármaco em um metabólito, onde nesse processo há alteração da identidade química da molécula. E com a alteração da identidade química, temos a possibilidade das propriedades físico-químicas e das propriedades farmacológicas serem igualmente alteradas. Nós vimos que os produtos podem ser ativos, inativos ou tóxicos, de modo que a biotransformação não é sinônimo de inativação. E nós vimos que a biotransformação pode impactar não só no processo de absorção, quando falamos de fármacos administrados por vias enterais, como a via oral e a via retal, como pode interferir no processo de eliminação. Mas como que o processo de biotransformação de fármacos pode interferir no processo de eliminação? E o que mais interfere nesse processo? O que ele consiste? Então, se você quer saber isso e muito mais, continue assistindo esse vídeo. As referências bibliográficas utilizadas para sua elaboração se encontram aqui na sua descrição. Olá, eu sou Karine Polo de Souza e hoje é dia então de falarmos sobre a eliminação dos fármacos. O processo farmacocinético de eliminação ou excreção de fármacos abrange a remoção irreversível do fármaco do organismo. O fármaco pode ser eliminado na forma original ou ainda como produtos de biotransformação, como visto no vídeo anterior. Assim, como existem vários sítios de biotransformação de fármacos, sendo o fígado um sítio que se destaca no que tange a detoxicação de xenobióticos, várias são as suas vias de eliminação. Embora de forma quantitativamente desprezível, os fármacos podem ser secretados no suor, na saliva e nas lágrimas, por exemplo. Os fármacos podem ser encontrados até nos fios de cabelo. Já a via inalatória pode constituir não somente uma via de administração de fármacos através do ar inspirado, mas também de eliminação através do ar expirado. Os fármacos e metabólitos também podem ser secretados no leite, especialmente as moléculas pequenas, constituindo um veículo para a introdução de substâncias nos bebês. Por isso, o uso de muitas substâncias deve ser evitado durante o período da lactação. Inclusive, fármacos eletrólitos de caráter básico podem ficar aprisionados no leite, uma vez que o mesmo possui um pH ligeiramente ácido. Alguns fármacos, como o bloqueador neuromuscular vecurônio, são eliminados pelo sistema hepatobiliar. Porém, em termos quantitativos, a maioria dos fármacos é excretado do organismo através da urina, sendo bastante importante discutir, portanto, os processos de eliminação renal. Os rins estão associados a várias funções do organismo. A unidade funcional básica do rim, responsável pela formação da urina, é o néfron. O rim humano apresenta mais de 1 milhão de néfrons. Além do glomérulo, é possível identificar no néfron diferentes segmentos como o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, ramos descendentes e ascendentes, o túbulo contorcido distal e, por fim, o ducto coletor. A urina condicionada ao longo dos diferentes segmentos do néfron é então armazenada na bexiga. O quanto do fármaco é então eliminado na urina dependerá dos processos de filtração glomerular, reabsorção tubular passiva e secreção tubular ativa. O processo de filtração glomerular é diretamente dependente do fluxo sanguíneo renal, sendo prejudicado em circunstâncias onde o mesmo se encontra diminuído, como em situações de baixo débito e vasoconstrição da artéria renal, que podem ser associadas a condições patológicas ou serem decorrentes do efeito de algum outro fármaco. A depuração da creatinina, uma substância livremente filtrada no glomérulo, é utilizada como indicativo da função renal.
A concentração da creatinina no plasma é usada inclusive para categorizar o grau de insuficiência renal, mas a depuração da creatinina plasmática constitui método mais sensível para essa finalidade. Estudos mostram que a depuração da creatinina diminui com a idade, salientando que a eliminação de fármacos é reduzida não somente pela insuficiência renal, como também mediante processo de envelhecimento. Mas nem todos os fármacos são livremente filtrados no glomérulo. Apenas moléculas pequenas e que não se encontrem ligadas às proteínas plasmáticas são capazes de serem filtradas. Como vimos no vídeo sobre o processo de distribuição de fármacos, a forma ligada do fármaco à proteína plasmática é gigantesca quando comparada à forma livre. Moléculas de mais de 20 kDa, como a heparina, não são livremente filtradas no glomérulo. Mas é certo que as moléculas filtradas serão sempre eliminadas na urina? E as moléculas que não são filtradas simplesmente permanecem no organismo ou serão eliminadas necessariamente por outra via que não a renal? O processo de reabsorção tubular passiva compreende o retorno do fármaco que estava no lúmen do túbulo renal à circulação sistêmica. Não é mediado por proteínas transportadoras, portanto, depende da capacidade da molécula passar barreiras biológicas através de um transporte transcelular. E para isso, é importante que os fármacos tenham afinidade com esta barreira biológica, constituída por células delimitadas por uma bicamada lipídica, ou seja, que sejam fármacos lipossolúveis. Por isso, o processo de biotransformação discutido no vídeo anterior é importante para a eliminação de fármacos lipossolúveis. É mediante a alteração da estrutura química do fármaco que as moléculas maiores e mais polares, que não passam as barreiras biológicas, são formadas e posteriormente excretadas no organismo. Mas e os fármacos eletrólitos nesse processo? Como vimos em vídeos anteriores, os fármacos eletrólitos são aqueles capazes de formarem íons. Eles doam prótons se possuidores de caráter ácido e aceitam prótons se de caráter básico. Eletrólitos fracos se ionizam com dificuldade, mas o grau de ionização também depende do pH do meio, ou seja, se há ou não excesso de prótons no ambiente. Em função da constituição da barreira biológica, as moléculas ionizadas e, portanto, mais polares, não são reabsorvidas. Elas ficam aprisionadas no lúmen do túbulo renal, sendo eliminadas. No caso de fármacos de caráter ácido, esse aprisionamento iônico ocorre em uma urina básica, pois quanto menos prótons disponíveis no meio, mais os fármacos de caráter ácido conseguem doar prótons. Já os fármacos de caráter básico são encontrados mais ionizados em uma urina ácida. Uma vez que aceitam prótons, ficarão aprisionados em um ambiente onde hajam prótons disponíveis. Por isso, inclusive, que os fármacos de caráter básico também podem ficar aprisionados no leite materno, como falamos agora há pouco. O aprisionamento iônico constitui uma estratégia bastante interessante para tratar a intoxicação por fármacos eletrólitos. Com o favorecimento do processo de eliminação, a concentração plasmática do eletrólito pode diminuir para valores abaixo do nível tóxico. Enquanto a acidificação da urina com cloreto de amônia é útil para tratar a intoxicação por fármacos de caráter básico, como as anfetaminas, a alcalinização com bicarbonato de sódio é interessante no caso de fármacos de caráter ácido, como o fenobarbital. A troca entre interstício e lúmen do túbulo renal ainda pode se dar no sentido oposto ao da reabsorção, com fármacos sendo secretados ativamente no lúmen para serem eliminados. Este processo é mediado por proteínas transportadoras. Deste modo, é um processo passível de saturação e competição, já que envolve um número finito de sítios de ligação. O que vai determinar se um fármaco vai ter afinidade ou não para uma dada proteína transportadora, ou seja, se vai se ligar ou não, será a sua estrutura química. Existem dois sistemas transportadores independentes e relativamente não seletivos. Um desses sistemas transporta fármacos de caráter básico e outro, fármacos de caráter ácido. Por exemplo, o antibiótico penicilina e o agente uricosúrico probenicida possuem caráter ácido, apresentando afinidade pela mesma proteína transportadora responsável pelo processo de secreção tubular ativa de ambos. Assim, administrados em conjunto, esses fármacos exercem competição um com o outro pelo sítio de ligação do transportador. Como em toda competição que é regida pela lei de ação das massas, a possibilidade de ocupar o sítio de ligação é maior para o competidor que se encontrar em maior concentração a ponto de superar a afinidade do outro ligante.
E através deste mecanismo, a probenicida, ao ser secretada no lugar da penicilina, pode aumentar a duração do efeito do antibiótico. No processo de secreção tubular ativa renal, também há transportadores para moléculas conjugadas, como os produtos de biotransformação oriundos de reação de fase 2 discutidos no vídeo anterior. A eliminação pelo sistema hepatobiliar envolve um mecanismo semelhante ao processo de secreção tubular ativa renal que acabamos de ver. Existem transportadores na membrana canicular da célula hepática que secretam ativamente fármacos e metabólitos na bile. Os fármacos e metabólitos presentes na bile são liberados no trato gastrointestinal durante o processo digestivo. Como os transportadores secretores também estão expressos na membrana apical das células intestinais, pode haver secreção direta dos fármacos e metabólitos na circulação sistêmica para o lume intestinal. Assim como na eliminação renal, moléculas lipossolúveis podem ser reabsorvidas passivamente, de modo que a biotransformação deste tipo de fármaco também é importante no que diz a respeito à eliminação pelo sistema hepatobiliar. Os fármacos e metabólitos que não são reabsorvidos saem do organismo então através das fezes. Mas no que tange à eliminação pelo sistema hepatobiliar, faz-se importante discutir a chamada circulação enterohepática. Várias moléculas conjugadas por biotransformação, como os glucuronídeos discutidos no vídeo anterior, são hidrolisados no lúmen do intestino, gerando novamente o fármaco original, mas lipossolúvel, que pode ser reabsorvido, com repetição do ciclo. A circulação enterohepática cria um reservatório de fármaco circulante, prolongando a sua ação. Então, podemos ver que a eliminação dos fármacos também depende de fatores fisiológicos como os outros processos farmacocinéticos, sendo modulada por questões relacionadas aos indivíduos como fluxo sanguíneo renal, pH urinário, idade e doenças. Bem como depende das propriedades físico-químicas dos fármacos, se os mesmos são lipossolúveis, eletrólitos ou se ligam a proteínas plasmáticas ou transportadoras. Em adição, fatores ambientais como interações medicamentosas podem modular a eliminação dos fármacos ao alterarem fatores fisiológicos como o pH urinário e o fluxo sanguíneo, bem como por afetarem sua interação com proteínas plasmáticas ou transportadoras. Mas a pergunta agora é: como avaliar o status do processo de eliminação de fármacos? Assim como vimos que a biodisponibilidade reflete o processo farmacocinético de absorção e o volume aparente de distribuição se relaciona ao processo farmacocinético de distribuição, o parâmetro clearance expressa a capacidade do organismo em depurar um fármaco, e essa capacidade impacta no tempo de meia-vida do mesmo. A literatura conceitua clearance como o volume de plasma livre de fármaco por unidade de tempo. O clearance sistêmico, portanto, abrangerá o somatório do clearance dos diversos órgãos que contribuem para a depuração do fármaco. Por exemplo, o clearance sistêmico de um fármaco eliminado na urina na forma de metabólito produzido no fígado abrangerá o somatório dos clearances hepático e renal. Uma vez que vimos que a biotransformação e o processo de secreção tubular ativa envolvem um número finito de sítios de ligação, sendo passível de saturação, a cinética de eliminação de primeira ordem pode evoluir para a ordem zero, ou seja, alcançar uma velocidade máxima constante que deixa de ser proporcional à concentração plasmática do fármaco. O quarto e último parâmetro farmacocinético, o tempo de meia-vida, abrange o tempo que leva para a concentração plasmática do fármaco ser reduzida à metade. Podemos falar do tempo de meia-vida alfa, que abrange o tempo que leva para a concentração plasmática ser reduzida à metade devido ao processo de distribuição, ou nos referirmos ao tempo de meia-vida beta, associado ao processo de eliminação. O tempo de meia-vida de eliminação pode ser determinado experimentalmente ou matematicamente. O tempo de meia-vida de eliminação é diretamente proporcional ao volume de distribuição e inversamente proporcional à capacidade do organismo em depurar um fármaco. Assim como os demais parâmetros farmacocinéticos, o tempo de meia-vida é útil para o planejamento de esquemas terapêuticos racionais. Estamos chegando no final dessa estrada. Quer saber como os parâmetros farmacocinéticos são úteis para o planejamento de esquemas terapêuticos racionais? Então você não pode perder o próximo episódio dessa série, toda quarta-feira. Até lá! Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial,
Deixa aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima!